Olá pessoal, tudo bem? Francis na área. Bem, tem uma reflexão aqui para vocês hoje, um pouco mais profunda de psicologia e coisas assim, né? Algumas pessoas podem não gostar do que eu vou dizer, porque vem de encontro com os temas que a gente está vivenciando hoje, mas em compensação acho que traz uma reflexão positiva para que as pessoas aprendam a lidar com esse embaraço que a gente está vivendo, né? Bem, eu sou assim uma pessoa que gosto muito de ler e estudar coisas do passado, porque eu tenho um canal que fala sobre os Sumérios e a história dos Anunnaki. E isso me fascina desde muito criança, assim, esse interesse por conhecer coisas do passado. É uma coisa que a história da humanidade é fascinante, né? É muito fascinante isso. Mas qual que é o tema que eu queria trazer para vocês hoje? É uma reflexão apenas. A reflexão é a seguinte: por que nós temos que ficar debatendo e remoendo situações do passado distante, gente? Não é o passado de ontem, não. Né? Passado de uma época onde nenhum desses humanos que temos hoje no planeta estavam vivos. Né? Passados milenares, passado até muito, assim, muito 6, 7 séculos atrás, ou então de milênios atrás, né? A história de Jesus, por exemplo, já tem 2000 anos. Ou então o passado que eu estudo, que é o passado dos Sumérios, que está lá há 6.000 anos atrás, até mais um pouco do que isso. É fascinante, claro, sempre desperta na gente uma curiosidade, e é gostoso ler e conhecer, olha, fizeram isso naquela época, olha que legal. Né? Que nem eu estou lendo agora a criação dos humanos, feito pelos sumérios e tal, que eu falo a escrita, né? Quem fez os humanos através deles foram os Anunnaki, que são descendentes de outro planeta, uma história bem louca. Mas não é esse o caso. O caso aqui que eu estou querendo. Eu estou vendo as pessoas brigarem, debaterem racismo, política, religião e coisas tão importantes para a sociedade humana. Mas isso me traz essa reflexão de que, sem o passado, nós hoje talvez não tivéssemos tanto conhecimento em ciência, medicina, desenvolvimento pessoal e coisas assim. Porém, todo esse conhecimento de ciência e que eu acabei de dizer, principalmente ciência e medicina, ele acarreta essa bagagem negativa, né? De raiva, rancor, porque tipo, a pessoa lê em algum livro, em algum relato, algum evento, que os avós, sei lá, alguém no passado dela morreu por uma guerra, e esse rancor vem para dentro dela e ela passa a odiar aquele outro povo que matou, né? Sendo que a vida é muito curta para a gente ficar nesse debate insano de ficar remoendo a história e deixar de viver o lado pessoal e deixar de viver os bons momentos que a nossa vida nesse planetinha lindo desenhado por Deus nos proporciona, né? Proporciona. Ixi, isso aí. Então, eu acho que vocês deveriam refletir sobre isso. O passado é passado, ficou no passado, né? As pessoas não conseguem se desligar do passado, né? Por exemplo, a pessoa nasceu negra, né? E o que ela vai buscar? Ela vai buscar um rancor ali de toda a história do passado, que a família dela, nos livros, foi escravizada. Então ela fica com rancor, ela fica magoada, ela fica chateada com os brancos, sendo que a geração de brancos que temos hoje no planeta não tem nada a ver com quem escravizou. Mas, enfim, é só um ponto, né? Esse é um dos pontos da história que assim, é pesado. Mas eu queria trazer essa reflexão para vocês e perguntar também o que vocês pensam sobre isso. Porque é um ponto de fuga bastante válido, né? É um ponto de fuga bastante válido para a gente refletir, porque, percebam, as distorções históricas que a gente tem, que a gente vivenciou, e as distorções que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade,
ela só tem peso histórico. Ela só tem um peso histórico. Porque todas as coisas, as guerras e os conflitos e coisas que a gente está vivenciando no nosso mundo atual, mundo de hoje, tem conexão com o passado. Não existe um ponto de virada atual, né? Não existe. Tudo está ligado ao passado, né? Os pontos atuais são os bons, né? São tipo um Milley da vida, um Trump da vida, que quer inovar, um Elon Musk da vida, que trouxe mudanças radicais para o nosso planeta. Era para esse caminho que a gente tinha que ir, né? Enquanto isso, as pessoas ficam brigando, por exemplo, o fato dos palestinos ali, né, Israel, ficam remoendo aquele passado longínquo, distante, e naturalmente as pessoas não têm vínculo nenhum com aquele passado tão triste e marcado, né? Vocês perceberam a raiz da situação que eu estou colocando aqui? Que as pessoas deviam viver mais o presente. Na realidade é isso que eu tenho para dizer. Porque o nosso mundo é muito lindo, nós temos potencial demais esse planeta, pessoas demais, pessoas bacanas, eu queria dizer, tá? Não é pessoas em excesso, não. Porque, segundo o Elon Musk próprio, nosso planeta, se continuar indo desse jeito, a Europa está totalmente abandonada e despovoada, né? E vocês não têm noção o quanto isso é grave. Mas, enfim, era isso que eu queria dizer. Vamos esquecer um pouquinho o passado, né? Vamos focar na coisa bonita do ser humano, no modo geral, né? Vamos tentar esquecer o racismo, as guerras de séculos atrás. Cadê a evolução do ser humano, né? Cadê a evolução da alma do ser humano, né? Por que tanto rancor, né? E um detalhe muito importante, isso aí, eu acho que a gente devia fazer uma coletânea de coisas que deviam ser colocados na mente de uma pessoa a partir de certo momento da vida dela, né? Por exemplo, uma criança, quando ela cresce dentro do ambiente, já distorcendo a mente dela, e que ela tem que atacar um outro grupo porque o grupo dela foi atacado no passado, ela vira uma pessoa perigosa, né? Então deveríamos ter um cuidado especial com essa parte educacional dos nossos filhos e crianças, para que elas não crescessem com esse rancor no coração. Depois, quando ela já fosse uma adulta, ela poderia ter conhecimento histórico de uma outra vertente, né? Conhecimento histórico do que aconteceu, e não trazer aquele rancor para o coração da criança, né? Porque as crianças são inocentes, gente, elas não são racistas. Você põe um bando de crianças que nunca se viram, elas parece que elas são irmãs, né? Coisa mais linda do mundo, a inocência de uma criança, né? Só que os pais, a história, os filmes vão contando de uma forma que destroem aquela inocência da criança, ela cresce odiando todo mundo e, bom, vocês sabem como que é a história hoje, né? Então, é uma reflexão para vocês me ajudarem a fazer aí. Eu estou pensando em escrever mais coisas sobre isso. Já escrevi um texto aqui hoje no X, essa reflexão um pouquinho mais detalhada, tal. Inclusive vou deixar aqui no link o texto também para vocês darem uma olhada. Esse texto é um texto básico, assim, que é só uma ideia, mas eu sou sempre aberto a conversar sobre as minhas ideias, porque nós, humanos, nós temos essa coisa de tentar entender o mundo que nos rodeia, né? E uma das coisas que eu percebi foi isso. A história, ela é mal contada. Em vez da gente absorver só o bom da história, a gente tem prazer em absorver o lado ruim também. E distorcer tudo, né? Aí fica essa rivalidade, política, religião, territorial, e pá, é brancos, é pretos, amarelos, é pardos e indígenas, e meu Deus, né? Meu Deus. Então, era essa a reflexão. Será que a gente não está fazendo da forma errada? Será que a gente não devia ensinar para os nossos filhos apenas o lado bom das coisas? O lado mal das coisas, ela é óbvio que vai acontecer, né? Só que se você conta que lá no passado aconteceu isso, a criança vai ficar curiosa, é óbvio. Mas por que pai? Por que mãe? Por que aconteceu daquela forma? E aí a visão dos pais
Muda tudo na cabeça da criança. Se o pai falou assim, não, porque aqueles lá eram não sei o quê, e mataram o seu avô. Gente, é isso. Isso é história, né? A gente devia ter mais cuidado, sim, no meu ponto de vista, com isso, né? Você quer ver um exemplo, né, do que eu estou dizendo? No Brasil, por exemplo. Eu já sou um velho, então eu posso falar isso porque eu vivenciei aquele momento da ditadura militar no Brasil, que para mim foi uma época boa, porque eu era uma criança ainda, mas eu presenciei aquilo. Era uma época boa porque está refletindo o meu passado, né, a minha infância. Então para mim era super saudável, eu não tinha nada, né? Eu morava numa cidade de interior que não tinha nenhuma diferenciação se era época militar ou não fazia a menor diferença para mim, eu era uma criança. Mas o que eu lembro era coisas boas. Meu pai era bem, minha mãe era bem, meus avós, a minha família, no colégio era tudo legal, todo mundo de terninho, engravatadinho, e era tudo lindo. Hasteávamos a bandeira, cantávamos um hino nacional e a professora era bem rigorosa. É essa lembrança que eu tenho do passado e na época que a Globo era uma televisão de respeito. Aí chega as pessoas hoje que não vivenciaram nada daquilo, pessoas com 20, 18 anos, e guardam um rancor dentro da alma, dizendo que mataram pessoas, dizendo que, né? Pô, é isso que eu tô querendo dizer para vocês. É perigoso essa distorção histórica implementada na mente de pessoas despreparadas para aquele momento, né? E a ideologia, ela faz isso. Então, esse ponto que eu estou levantando aqui, ele está diretamente ligado à ideologia. Porque, assim, a ideologia, ela é a história. Então, o problema é saber o momento de contar e a gente procurar passar para as pessoas os momentos bons da história. Os exemplos bons da história e não os exemplos amaldiçoados de pessoas insanas que viveram nesse planetinha, né? Tanta gente boa, tanta coisa boa e a gente foca nos malditos, né? Sempre. Sempre assim. É mesmo, olha, um outro exemplo clássico é a Bíblia, né? Nossa queridíssima Bíblia que todo mundo deveria ler, né? Eu brigo muito com as pessoas que falam assim, a Bíblia que eu não leio, não. Eu falei, olha, tá muito errado. Conheço pessoas cultas que já leram milhares de livros e não leram a Bíblia. Acreditam nisso? É, que aquilo lá foi escrito por homens. Esse papinho aí que vocês já sabem, né? Então, mas tem um ponto na Bíblia ligado a isso que eu estou dizendo, que é o seguinte. A Bíblia tem passagens maravilhosas, maravilhosas, mas também tem passagens lá que são difíceis de engolir, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Momentos de punição e momentos, né? O momento que mais me traumatizou quando eu li a Bíblia pela primeira vez foi o momento que Moisés desceu da montanha e mandou matar as pessoas que estavam lá, amando de Deus, porque elas tinham desobedecido. Isso para mim foi um choque. Primeira vez que eu li isso, foi assim, peraí, eu acho que eu li errado. Deixa eu ler de novo. E era mesmo aquilo que tinha acontecido, e eu falei assim: esse não é o Deus que eu imaginei, né? Mas tá lá na Bíblia. Então, olha só, é isso que eu estou dizendo. Talvez não fosse o momento de eu ler aquilo. Se bem que aquilo não mexeu comigo, porque eu não sou daquela região do planeta e, né, sou brasileiro. Então, não me influenciou tanto. Agora, você imagina alguém que é dali lendo aquilo contra os judeus. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? A pessoa fala assim, pá, eles mataram, eles fizeram e já cresce com aquele rancor, né? Então na própria Bíblia tem essas passagens que elas deveriam ser evitadas para crianças, né? Elas estão lá, elas são importantes, fatos históricos. Mas se perceberam como isso pode ser perigoso também? Então, é o tal do livre-arbítrio, né? Que eu prezo muito o que o Elon Musk está fazendo no X, né? Entre você ter a liberdade e você ter a escolha, né?
É que nem hoje eu vi um comentário de uma pessoa, que eu nem lembro o nome, passou no meu feed, alguém falando assim, vocês não acham que o X devia proibir é, os canais de apologia ao sexo e que tem tanto no X, né? Que é mesmo pornografia. Eu sou da seguinte opinião. Não, eu não concordo com barrar nada. Nada. Porque a diferença não é a proibição, como era no Facebook e nos outros. Não dá certo, né? As pessoas vão procurar outro caminho. Mas o que eu quero dizer é que quando você tem a liberdade de escolha, você vê o que você quer, pô. Todo mundo sabe que a pornografia tá online o tempo todo. Você só vai procurar pornografia se você quiser. E o X é um exemplo clássico da sua liberdade. É fantástico isso. Tá lá. Você vê se você quiser. No meu feed, por exemplo, não aparece absolutamente nada sobre isso. Nada. Porque o meu interesse no X é outro. Então, esse é um ponto de vista para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Não é a proibição que vai salvar. No caso desse ponto que eu peguei da história, né, de contar a história distorcida, ou a privação da história para crianças, a gente tem que ter o bom senso, né, e aprender que o passado ele ficou no passado. A gente não pode trazer o rancor de um povo que viveu há milênios para os dias atuais, gente. A gente não vive mais a mesma situação. A gente tem outra cultura, a gente tem muito mais chão para conversar e, né, dialogar, mais conhecimento, mais. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não estou falando de privar a história de conhecimento, não é isso. Vocês entenderam? A gente tinha que filtrar mais a história, trazer para a realidade atual os pontos históricos que são relevantes e não as tragédias, pô. Mas, né, a mídia marrom e os livros da mídia marrom também, que são, né? Por exemplo, imagine você no passado onde não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, não tinha internet, a pessoa tinha que escrever um livro. Para vender o livro falava o quê? Falava de morte, pô. Falava de coisas que aconteceram, uma tragédia humana que todo mundo quer ler, né? Então, começa daí, vontade do ser humano de ler sobre tragédia, de aprender sobre tragédia. Por exemplo, olha que coisa engraçada. Você pergunta para alguém quais são os maiores assassinos, quem foram os sanguinários da história, todo mundo sabe. Pelo menos uns 5 as pessoas sabem, né? Agora pergunta quem ganhou o prêmio Nobel, né? Aí que tá. É um pouco dessa coisa do humano de querer ler o lado podre das coisas, né? E enquanto o que é bom de verdade, as pessoas deixaram de ter interesse, né? Por exemplo, um clássico aqui também. O Mozart, Amadeus Mozart, ele tem um bom filme sobre a história dele. Tem Assassinos em Série, que tem 10 filmes. Vocês percebem isso que eu estou querendo dizer para vocês? O quanto é distorcida essa realidade. É profundo isso, né? Mas é isso. Eu quero a opinião de vocês. Não deixem de comentar. Pode brigar comigo, eu não ligo não. Se a minha ideia estiver além do vosso alcance, ou então que se eu estiver completamente precisando tomar remédios, me avisem. Mas era essa a ideia aí. Pode deixar um comentário, seja ele bom ou ruim. Se for para complementar a minha ideia, por favor, escrevam, deixem aí um comentário. Eu adoro ler os comentários. Respondo a todos os comentários. Faço maior questão de perder tempo, porque eu sei o quanto isso é importante para as pessoas e é importante para mim. Quando alguém me responde com um texto longo, porque eu adoro escrever textos longos, com uma reflexão positiva, ou uma reflexão, mesmo que seja ruim, eu faço questão de responder. Porque
quando a gente escreve, essa reflexão fica para nós também, né? Então é muito importante, ela boa ou ruim, eu vou lá e respondo. Então é isso. Vou ficar por aqui, acho que já foi o suficiente para destrinchar essa ideia aí, né? Enquanto o mundo está vivendo essa loucura da USAID, enquanto o Trump e o Musk, essa dupla incrivelmente dinâmica, estão colocando os travões, que nem a gente chama aqui em Portugal, os freios na boca de todos esses bulldogs aí que estavam vindo para cima da galera. E tá sendo lindo ver, né? Tá sendo lindo, lindo, lindo vindo. Isso aí, cara, a gente tá vivenciando uma história que será eternizada. Aí, tá vendo? É um lado positivo da história, né? Mas tem quem vai contar essa história do outro lado. Pensem nisso. É um lado que vai ser contado como se o Donald Trump e o Elon Musk fossem dois sanguinários que estão acabando com o planeta. É isso, gente. Fiquem por aí, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. Tchau.